Pessoalmente falando, quando eu assisto um anime, principalmente um anime tão longo quanto One Piece, eu sempre tento prestar atenção nos momentos chave, digamos assim. Eu não sei se momentos chave é a nomenclatura correta. Falando de maneira mais informal, para que todo mundo consiga entender o que eu tô querendo dizer, são momentos em que você assiste e você pensa: caramba, cara, eu preciso continuar assistindo isso aqui, porque é maravilhoso. E hoje eu convido você a revisitar uma dessas cenas dentro do universo de One Piece. Eu tô falando mais especificamente da cena que acontece no episódio 260, em um pequeno arco de transição entre a ilha de Water 7 e a ilha de Enies Lobby. A Robin tinha se entregado pro governo mundial porque ela acreditava que fazendo isso ela iria acabar livrando ali a pele dos chapéus de palha, digamos assim, né? Porque todos os bandos piratas no qual ela tinha se aliado até aquele momento tinham abandonado ela, né? Tipo, ela sempre dava um jeito de se desvencilhar e eles, consequentemente, sempre abandonavam ela também. Então ela acreditava que aconteceria a mesma coisa, né? Ela tentou se desvencilhar ali dos chapéus de palha para tentar salvar a vida deles, se entregando pro governo mundial, e ela acreditava que os chapéus de palha iriam simplesmente ignorar a existência dela, assim como todos os outros bandos piratas tinham feito também. Mas, para surpresa dela, isso não aconteceu, né? Assim que eles ficaram sabendo do ocorrido, eles imediatamente foram atrás da Robin. E o caminho para a ilha de Enies Lobby, saindo da ilha de Water 7, era um só. Era um caminho através de um trilho de trem. O ponto é que para esse trilho de trem só existia um único trem oficialmente. E nesse único trem oficial, só conseguiram embarcar o Sandy, o Frank e o Soap. O resto do bando do Chapéu de Palha e a família Frank não conseguiram embarcar nesse trem. Então eles tiveram que usar um trem alternativo, né? Eles tiveram que usar aí um trem pirateado, uma alternativa, uma outra alternativa. Então a gente tem a seguinte situação: um trilho de trem com dois trens. O que tá na frente e o que tá atrás. O trem número 1, que é o caso do trem que tá na frente, obviamente, é o trem que comporta o Sandy, o Soap, o Frank, a Robin e todo aquele panteão de marinheiros que estão ali para poder escoltar a Robin até a ilha de Enies Lobby. E no trem número 2 é onde tá o Luffy, o Zoro, a Nami, o Chopper e toda a família Frank. E aí, na tentativa de se desvencilhar daqueles marinheiros no trem número 1, o Sandy, ele acaba soltando um dos vagões do trem, junto com um monte de marinheiros que estavam ali dentro do vagão. E é aí que acontece a cena, porque aquele vagão do trem número 1 que foi solto, agora ele tá indo diretamente ao encontro do trem número 2. E se o trem número 2 e o vagão que tá solto acabarem colidindo, vai acabar acontecendo um acidente enorme. E todo mundo ali vai correr o risco de morrer afogado, porque eles estão numa tempestade, né? Afinal de contas, aquele trilho de trem, ele atravessa o oceano, né? E se todo mundo cair no mar, eles vão correr o risco de morrer afogado ali. E é diante dessa situação que o Luffy, ele simplesmente fala pro Zoro: ah, corta esse trem aí, porque eles estão no nosso caminho, então corta aí. Então, com uma trilha sonora característica do personagem e envolto por um silêncio extremamente reconfortante, já que nessa cena a única coisa que existe é o silêncio em volta e aquela trilha sonora característica, junto com a voz calma e centrada do personagem. O Zoro, ele repete uma espécie de mantra, né? Literalmente para poder se concentrar ali naquele único objetivo que tá na frente dele naquele momento. Então, o Zoro, ele empunha duas espadas e, por fim, ele simplesmente corta aquele vagão ao meio como se fosse um pedaço de pão, cara. Cara, quando eu assisti essa cena pela primeira vez, eu fiquei de boca aberta. Eu tive a exata mesma reação dos figurantes na cena, porque tudo nessa cena é maravilhoso, cara. A trilha sonora que te envolve na cena de um jeito simplesmente incrível. Parece que você ouve o corte antes mesmo dele acontecer. A iluminação do momento também é sensacional, sabe? A gente tem um contraste entre a escuridão da tempestade e a iluminação do próprio farol do trem, que causa uma espécie de grandiosidade quase religiosa ali no Zoro, que tá prestes a fazer um feito de
pura força, é simplesmente incrível. E o mais interessante de quando você consome esse momento pela primeira vez é que você realmente tem a exata mesma reação dos próprios figurantes ali dentro do anime. Toda aquela aura de confiança também que sempre existiu ao redor do personagem do Zoro fica maravilhosa nessa cena também, é tudo simplesmente incrível, porque toda aquela postura dele, né, o Zoro é um personagem extremamente posturado, toda aquela postura dele de autoconfiança, de seriedade, transforma aquele momento sensacional em algo pequeno, tá ligado? O cara corta um trem, um vagão de trem como se fosse um pedaço de pão, e ele fica lá todo posturado, como se não fosse nada. Mas enfim, rapaziada, eu tive a ideia de relembrar esse momento aqui com vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa cena também, comenta aí a sua visão, comenta o que você sentiu no momento em que você assistiu essa cena pela primeira vez. E não esquece de deixar o like no vídeo, rapaziada, porque se você não deixa o like no vídeo, o YouTube não divulga esse vídeo aqui pra outras pessoas. Então deixa o like aqui no vídeo, rapaziada. É isso, rapaziada, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, e até a próxima.